todos. Vamos todos agora aproveitar esses instantes que nós tiramos do nosso dia para refletirmos sobre os ensinamentos deixados por nossos amigos benfeitores. Elevamos o nosso pensamento ao Pai Criador, aos nossos irmãos benfeitores dessa casa, que estão há muito tempo preparando esse ambiente para nos recebermos. Elevemos então o nosso pensamento, deixamos os nossos pensamentos ruins lá para de fora, as nossas preocupações, que possamos estar com a nossa mente aberta para podermos receber a instrução e também o auxílio que os irmãos benfeitores estão aqui nos dando. Em vibrações fraternais.
vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes em nossos corações, hoje e sempre. Passa a palavra ao Wilson, que falar a palestra desta noite. Possamos nós ter uma ótima noite e um ótimo aproveitamento. É interessante que a presença nessa casa muda de um minuto para outro. Há pouco tínhamos 2/3 dos que estão presentes. A minha surpresa está quase lotada numa segunda-feira que a previsão prevê chuva. Então vocês estão desafiando o tempo com um propósito de buscar alguma coisa. Com certeza irão encontrar. Eu pergunto, quem é que faz o Evangelho no lar? O meu aqui está sem capa já, é um pouquinho antigo. Eu vejo que pelo menos uns 60% dos presentes fazem o Evangelho no lar. É basicamente o Evangelho no lar que nós faremos aqui. Faremos algumas leituras de uns tópicos, não de tudo, e a interpretação segundo as nossas reflexões voltadas para os acontecimentos do dia a dia, dos dias presentes. E hoje, dando continuidade àquele projeto que na última reunião de diretoria nós optamos e que o Simval começou, a nossa exposição vai ser dialogada. A Marina vai ficar aqui na frente. Eu peço a Marina que fique de frente para o público ou de costa para a parede, que possa ver a projeção e o público. E quem quiser fazer pergunta desde o início pode levantar o dedo, porque às vezes a gente aborda um tópico e deixa para fazer a pergunta ao final, e a pessoa, ouvindo outras coisas que chamam a atenção durante a exposição, acaba esquecendo de formular aquela pergunta. É claro que a nossa exposição talvez não chame, quase certo que não, tanto a atenção quanto aquela outra que falava da valorização da vida, e que nós temos muitas dúvidas a respeito. Essa é a respeito do que nós buscamos. E a mensagem que Jesus nos deixou é que nós buscando, achamos. E vamos encontrar lá no capítulo 25 do Evangelho do Espiritismo a seguinte expressão: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Nós sempre que fazemos um projeto de exposição doutrinária buscamos imagens da internet. As duas primeiras eu busquei imagens que nós fizemos, porque a gente sempre tem justificado, tudo tem direitos autorais. Então as outras eu não vou mencionar quem as fez, apenas eu estou antecipando que as demais são tiradas da internet com adaptações que nós colocamos nesse PowerPoint. No Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que é uma transcrição do livro de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e àquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Vamos por parte. A primeira projeção dizia: pedi, buscai e achareis. E essa aqui diz: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Nas palavras de Jesus, ele compara a bondade de Deus à bondade dos pais humanos, nós, e faz uma observação: vós que sois maus. E aí ele já nos chama a atenção. Quem são os maus? Ele escolheu alguém? Não escolheu ninguém. Então nós muitas vezes na vida nos achamos bonzinhos e encontramos dificuldades de conviver com outras pessoas que entendemos serem os maus. Então, se formos analisar as palavras do próprio Cristo, eles então são menos bons do que nós, ou mais maus, mas nós não somos muito melhores do que eles. Isso já nos chama a atenção. Então, quando nós pedirmos a Deus alguma coisa, qual é o primeiro pedido que devemos fazer? Porque ele diz que ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E antes buscai e achareis. Buscar o quê? Ajudar-me como? E essas imagens que eu projetei aqui, nós projetaremos mais uma agora. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. É o primeiro tópico daquilo que nós acabamos de ler. E o porquê dessas imagens? Quando nós viajamos para estas regiões, nós nos extasiamos com o que lá encontramos. Porque embora seja o Brasil, parece que é um outro país. E no momento, até não percebi, depois vendo as fotos, eu reparei que não se vê lixo nas ruas. Começa por aí. Os canteiros são bem tratados, bem cuidados, floridos, as construções são primorosas. Tudo é o desejável para nós que ainda não conquistamos. Mas aí eu comecei a reflexionar. Como é que eles conquistaram isso? Vocês sabem como é que foi feito ou foi feita a colonização do Brasil? Se nós viajarmos pelo Brasil, vamos encontrar maior progresso nas regiões onde foram colonizadas por imigrantes que vieram da Europa ou da Ásia. Mas eles receberam tudo de mãos beijadas. Os que vieram para cá, a grande maioria, eram pessoas que no seu país de origem já não vislumbravam muita possibilidade de sucesso. Tinham certos conhecimentos, mas a riqueza que possuíam era quase nula, apenas o suficiente para embarcar no navio e vir ao Brasil. E chegando aqui, o que encontraram? Aqueles que se julgavam brasileiros destinaram a eles as terras mais improdutivas que imaginavam. Se formos viajar pela região de Ponta Grossa, por exemplo, eu morei lá por 2 anos, em Castro, e aí fiquei sabendo que lá em Castro os grandes colonizadores são japoneses e holandeses. Tinha a Castrolanda, que hoje é um município, e eles foram mandados para lá porque era uma terra improdutiva. Pequena camada de solo, pedras brancas apareciam na superfície, tomada por ervas daninhas ou precursoras. E os brasileiros, aqueles que se julgavam brasileiros porque já estavam adaptados, recusavam essas terras, preferiam as mais produtivas, notadamente próximas ao litoral. Então enviaram eles para lá. E aqui no Rio Grande do Sul pegaram os italianos, principalmente. Para onde vamos mandar essa gente? Ah, lá na serra ninguém quer ir porque o terreno é muito dobrado, não tem vias de acesso, só tem mato. Mandaram para a serra. E para o Planalto e outras regiões aqui, mas a região que mais desenvolveram foram as de maior dificuldade. Lá na Castrolanda, em Castro, em Carambeí, que hoje tem a Batava, eles, com o seu conhecimento, trataram a terra, corrigiram o solo. E alguns mais inteligentes perceberam que as pedras que afloravam, na verdade, eram calcário.
compraram, os que não as possuíam, de outros que não tinham esse conhecimento. Eu conheci um caso de um cidadão, não vou dizer o nome, que comprou uma terra, hoje diria assim, popularmente, a troca de banana. E lá fez uma mina de calcário. Talvez explore até hoje, porque na época dizia que nem os netos dele iam explorar toda aquela mina. Eu até tive a oportunidade de trabalhar nessa mina, na construção de alguns galpões, e observava que uma pequena camada de terra e para baixo, puro calcário, que chegava a doer os olhos com o reflexo do sol. Então eles extraem esse calcário, quebram em pedras menores, depois colocam em moinho, transformam em pó e vendem para todo o Brasil, como um insumo para corretivo do solo, corrigindo a acidez do solo. E enriqueceu. Seus filhos hoje administram o negócio. E os holandeses também progrediram, estão bem, podemos dizer, ricos em relação ao padrão de vida médio do brasileiro. Da mesma forma, os japoneses, os italianos. E ao viajar para lá, nós maravilhamos. Mas como é que eles conquistaram isso e nós não? Esses povos, quase todos são muito religiosos. Os japoneses não são cristãos, mas têm as suas religiões também. Certamente oram. Os italianos são muito religiosos. Eu nunca vi um país de italianos que voltam para o catolicismo, geralmente, e são fervorosos na sua fé. Então eles oram, pedem a Deus. Mas será que só fica nisso? Batei a porta e se vos abrirá. Tem uma história, acho que é uma história com ele, mas o fundo moral é interessante, que conta que um sábio com seus discípulos percorria um caminho e chovia. E a estrada não era pavimentada, como várias ainda existem no Brasil. E aí encontraram um devoto que tinha o seu carro atolado. Ele, ajoelhado, orava a Deus e pedia para que o seu carro fosse tirado do atoleiro. Os discípulos olharam para aquele homem, se compadeceram, mas como o mestre seguiu adiante, eles o seguiram. Mais adiante, outro homem também tivera o seu veículo atolado, mas este esbravejava e tentava com todo esforço retirar o veículo do lamaçal. O mestre então convocou os discípulos e o auxiliaram removendo o veículo de lá. O homem então, agradecido, se foi feliz. E os discípulos, impressionados, disseram: mestre, o primeiro homem era devoto, orava a Deus, e nós não o auxiliamos. Esse outro esbravejava, e nós o ajudamos? Por quê? E o mestre lhes disse: o primeiro esperava que Deus fizesse a parte que lhe competia. O segundo não. Se esforçava por resolver o problema, embora esbravejasse na sua ignorância. Mereceu o nosso auxílio. Da mesma forma, os espíritos superiores nos auxiliam, independentemente da nossa crença, desde que nós nos empenhemos em resolver o problema. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um expedicionário, o seu Correia, já desencarnou há algum tempo, e que se tornou um amigo nosso. Ele gostava muito de canastra, e na época nós também gastávamos algum tempo nos jogos de canastra quando encontrávamos com ele. E ele contava as histórias que ele experienciara. Ele era caminhoneiro antes de ser expedicionário, e contava as façanhas desse percurso aqui pelo Brasil. Não havia postos de combustível, era tudo estrada de chão. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ele disse que na região de São Leopoldo ele presenciou colonos descerem a serra e chegarem lá em São Leopoldo e comprarem matrizes de porcos. E geralmente, como tinham pouco dinheiro, um casal de porcos. E os conduziam caminhando estrada ou picada adentro até chegar ao topo da serra ou lugar onde se encontravam. E lá começaram a criar esses animais. Lá também nós temos informações que a dificuldade era grande no começo. Hoje é uma fartura, são pontos de atração turística de grande riqueza, mas os ancestrais passaram por grandes dificuldades. Eles às vezes não tinham o que comer e como solução caçavam, e daí surgiu a passarinhada.
que hoje, infelizmente, ainda alguns cultuam como uma iguaria, embora proibida. Hoje não há mais necessidade. Mas na época foi o meio de sobrevivência deles. E eles trabalharam. Cortaram árvores, fizeram tábua com os recursos que tinham, construíram as casas. Alguns exemplos ainda encontramos lá. Em Caxias tem o Parque da Uva, né? Onde se encontra lá uma reprodução do que seria um assentamento ou uma vila dos primeiros imigrantes. As madeiras em pintura, feita meio de pau a pique. E aos poucos, como sabem bem administrar os seus recursos, foram acumulando riqueza e hoje os seus descendentes estão muito bem. Uma outra coisa que eu aprendi com a história: hoje em dia, grande parte das mulheres tinge os cabelos de loiro para ficar mais bonitas, segundo os critérios de beleza atuais. Mas segundo o que se tem de registro, logo no início da colonização, cabelo loiro era sinal de colono, de pobre, de imigrante. Era desprestigiado. Mas eles, para dizer, com o seu trabalho, mudaram essa perspectiva. E hoje são motivo de inveja, né? Aqueles que têm os cabelos loiros por natureza. Porque as pessoas que não os têm, a maioria é lisa e pinta de loiro. Então nós buscamos aquilo que entendemos ser o melhor. Mas eles, volto a dizer, fizeram por merecer, se esforçaram. E é isso que Jesus diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Precisamos pedir a Deus para nos ajudar. Ele sabe das nossas necessidades. Então por que precisamos pedir? Porque quando nós entramos em prece, os nossos anseios, as nossas preocupações, se a prece for devidamente realizada, devem ficar de fora. Ou melhor, nós devemos buscar elevar o padrão vibratório. Nós devemos mudar a perspectiva. Se eu pensar, tenho que esquecer isso, eu não vou esquecer. Se eu disser para vocês, não pensem no elefante branco, o que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando? Naquilo que não é para pensar. Então nós temos que dizer: eu vou pensar agora em coisas boas. Vou elevar meu padrão vibratório, vou me serenar o espírito, para entrar em contato com o meu guia protetor. E pedir que ele leve o meu petitório até Deus, até Jesus, até Maria. Para me dar o quê? Forças necessárias para enfrentar as dificuldades das quais não posso fugir. E discernimento para superar aquelas possíveis de ser superadas. Lucidez de raciocínio. E nós seremos, nesse sentido, auxiliados. Como? Deus vai fazer o nosso papel? Não. Nós teremos ideias que pensaremos ser nossas, e algumas o serão, mas serão entremeadas com outras sugeridas pela sintonia, porque o nosso guia espiritual está sempre pronto para nos auxiliar. Ele é o que tem maior interesse de que nós progridamos intelectual, moral e também materialmente, porque a vida é um todo. Não podemos apenas nos dedicar a um aspecto da vida esquecendo o outro. Mas nós, dos nossos anseios, dos nossos medos, nas nossas dúvidas, passamos muito tempo numa faixa vibratória que não permite essas ideias aflorarem em nós. Nós só olhamos as coisas negativas, a perspectiva negativa. Parece que nada vai dar certo, que tudo é tão difícil. E aí nós podemos nos perder. E às vezes em extremos de dificuldade, não nos lembrando dessa fonte de socorro que é a oração, podemos nos perder. E alguns desesperançados que não conhecem as consequências dos atos podem até, repetindo o que disse o nosso irmão Simval, fugir pela porta enganosa do suicídio, que na verdade não é uma fuga, é um comprometimento maior, porque não sana o problema e cria um outro ainda de maior envergadura, que é uma agressão às leis de Deus, tirando a própria vida. Sem contar que agrediremos o nosso perispírito como consequência de um ato no corpo físico. Perispírito, quase todos aqui sabem, eu estou vendo que a maioria participa de grupos de estudo, é o corpo que não morre, o modelador do corpo físico.
Mas tudo que eu faço para o meu corpo físico repercute no perispírito e vice-versa. As doenças que em mim surgem são decorrência de doenças espirituais que prejudicaram o meu perispírito. Esses próprios pensamentos negativos, os anseios, os medos, são energentes corréticas, energias de corrente muito fortes que vêm para o corpo físico. Mas nós temos um filtro, o duplo etérico, que existe enquanto existe o corpo físico. É um campo energético que existe ao redor de nós e que filtra essa energia. Numa raiva muito grande, nós produzimos uma tal energia que, se viesse toda para o corpo, fulminaria o corpo. E quando ela passa em demasia, nós desmaiamos. Mas grande parte é filtrada. Mas para onde vai? Fica no perispírito. E o perispírito adoece. E depois vem drenando para o corpo físico, porque ele age como uma esponja. E também quando nós abusamos do alimento, da bebida, das preocupações, nós abalamos o corpo físico de alguma forma. E isso repercute, produzindo os efeitos no perispírito. Por exemplo, eu não me recordo quem é que sugeriu assistir um vídeo que fala sobre a exposição. Como falar em público sem desmaiar de medo? Desencarnar. Quem é que sugeriu? Desencarnar. Desencarnar de medo para você? Pois é, eu assisti parte do vídeo hoje porque eu estava programando a palestra. E daí ele pergunta para as pessoas que estão participando. Eu acredito que ele falasse para um grupo de palestrantes do movimento espírita. E alguém disse assim: quando eu aceito o compromisso de fazer uma palestra, eu já entro em estado de estresse. Com outras palavras, eu disse isso. Até o dia de fazer a palestra. E daí ele disse assim: mas todos nós temos uma ou duas palestras por mês para fazer. Então ficaremos num eterno estado de estresse, de preocupação. E grande parte dos palestrantes somos assim, de fato. Apenas nos aliviamos depois que termina a palestra. E aí também ele falou da autocrítica dos perfeccionistas. Ele disse que é um perfeccionista controlado ou conformado. Eu digo, tomara que eu seja desses conformados, porque eu me enquadrei nessa perspectiva. Então isso tudo ele nos diz que faz mal para nós, ataca o corpo físico, nos prejudica em algum campo. Eu, no sistema digestivo, a transpiração aumenta. O meu trabalho também é assim, a vida inteira eu fui assim. Então eu estou me prejudicando, provocando em mim um suicídio involuntário, não por viciações físicas, mas de falta de fé em Deus, de falta de fé em mim mesmo. E eu percebi que eu tenho que trabalhar isso, não basta eu saber. E como é que eu vou trabalhar? Fugindo? Não. Enfrentando, deixando um pouco o perfeccionismo de lado, que faz parte do orgulho, porque o perfeccionista é o que ele quer? Ele quer parecer perfeito, ele não se admite errar, e quando erra se cobra muito e sofre por isso. Desde o começo dessa exposição eu cometi alguns erros de pronúncia por falta de uma dicção perfeita, já me cobrei muito por isso. Mas vejo que até o Divaldo às vezes comete um ato falho. Não é demérito para ninguém. Temos que levar o barco adiante. Então, quando nós orarmos a Deus, nós temos que pedir para Ele, e isso vai nos ser dado. E isso aconteceu com esses imigrantes. Na região italiana aqui, também são muito devotos nas suas religiões. Os alemães, todos, com algumas raras exceções, são muito devotos. Na verdade, todos os imigrantes quase têm uma devoção. Começaram pelo catolicismo, alguns migraram pelo protestantismo, e grande parcela está descobrindo o espiritismo. Eu morei por algum tempo na região de Novo Hamburgo, e para minha surpresa lá está bem adiantado também o espiritismo, uma região notadamente de imigrantes alemães. Imagino que 60% ou 70% ainda são de origem alemã, mas o espiritismo está sendo bem aceito.
se a pessoa não participa do movimento, ela pelo menos é um simpatizante. Mas então, tudo isso nós temos que avaliar nas interpretações do Evangelho. Mais adiante, nós encontramos essa passagem: observai os pássaros do céu. E diz assim: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Jesus nos chama para não acumular tesouros na terra. Por quê? O que é acumular tesouro? É a pessoa que guarda riquezas, sempre na perspectiva de usá-la no futuro. E muitos tornam-se avarentos. O que é um avarento? O avarento é um escravo da riqueza. Ele às vezes não usa nem para o seu próprio benefício. Eu ouvi relatos de pessoas aqui na região de Campanha que tinham recursos para comprar uma concessionária, mas usavam um veículo de tração animal para não gastar. Passavam necessidades. E o que acontece com a riqueza parada? Ela não produz. Se nós pegarmos R$1 milhão e colocarmos no mercado, fazendo uso dele. Por exemplo, eu quero construir uma casa que custa R$1 milhão. São raros que podem isso, mas tem alguns que podem. Então eu pago para alguém. O dinheiro saiu da minha mão. Em contrapartida, eu vou adquirir um bem que vale R$1 milhão que não existia. Passou a existir. Aquele R$1 milhão sumiu? Não, continua. Então já multiplicou por 2. E as pessoas que o adquirem vão comprar outros bens que necessitarão ser produzidos e que também terão seu valor. E quem receber esse dinheiro vai repassar adiante. Então ele se multiplica, nós não temos ideia. Essa é uma das razões porque não devemos acumular dinheiro debaixo do colchão. Claro que não vamos ser perdulários, vamos aplicar bem. Se for necessário, fazer um fundo de reserva, mas não virar escravo do dinheiro, das riquezas. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. E aí ele conclui: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. Parece contraditório. Primeiro, Jesus nos manda buscar, que nós encontraremos. Pedir, que nos vai ser dado.
bater a porta que ela se abrirá. E depois nos diz para não nos preocuparmos com amanhã. O que Jesus queria dizer? Que nós não devemos ter nenhuma precaução? É certo que não. É apenas uma mensagem, uma parábola de fundo moral. Ele próprio disse: buscai primeiro as coisas do céu, que as demais lhes serão dadas de acréscimo. Nós não ficaremos sem esses recursos, sem a veste. Então quer dizer que eu posso passar a vida inteira orando, ser um devoto, ajoelhado e tudo mais me será dado? Cada coisa tem o seu tempo. Nós devemos reservar alguns minutos do dia, pelo menos, para as reflexões. Santo Agostinho recomenda isso, para fazer a nossa transformação para melhor, analisando o que fizemos, se acertando ou se errando, e pedindo a Deus que possamos ter forças para continuar acertando e nos corrigir naquilo que nos equivocamos. E o tempo demais nós podemos dedicar para as coisas materiais, para a vida social, reservar um tempo para a família, para o repouso, porque é necessário, no limite das necessidades, porque precisamos repor as energias gastas. E não nos preocuparmos muito com o dia de amanhã, porque isso nos alivia se nós tivermos fé em Deus. Se hoje está difícil, eu estou fazendo o máximo que eu posso. O resultado não vem de imediato, demora um pouco. Imaginemos nós se Jesus, quando trouxe a sua palavra, tivesse a expectativa de, assim que ouvida, nós a aceitássemos e que o trabalho estivesse feito. Ele teria desencarnado antes mesmo de ser crucificado, porque foi muito mal recepcionado, e os que detinham o domínio religioso do Sinédrio frequentemente o questionaram e até contradiziam. Alguns diziam que ele tinha demônios. Ele tem demônios, diziam. Hoje dizem isso de nós também, os espíritas. Dizem que nós temos pacto com o demônio, porque não conhecem o espiritismo. Da mesma forma não conheciam Jesus. Mas ele não se desesperou. Ele está aguardando até hoje, quase 2000 anos que ele fez as primeiras pregações, e nós ainda não estamos de acordo com o seu Evangelho. Já avançamos bastante. Nós temos um longo percurso a fazer. Então que nós possamos observar os pássaros do céu e também os lírios dos campos e ver que eles têm as suas necessidades satisfeitas pela própria natureza, embora nós tenhamos dificultado um tanto quanto a vida desses pássaros e desses vegetais. Mas devemos aprender e nos corrigir. A propósito, eu reflexionava antes em casa que todos nós pedimos a Deus saúde, mas a saúde passa por vários aspectos. Temos que ter qualidade de ar, qualidade da água, do alimento e saúde mental. Algumas nós podemos de imediato começar a trabalhar, embora seja um tanto quanto difícil vencermos as nossas tendências à acomodação. Por exemplo, existem legislações que regram a forma como se faz o tratamento dos dejetos da casa. O ideal seria que toda a cidade tivesse uma rede de esgoto com tratamento. Em Santo Ângelo não existe, são raros os pontos que tem. A grande periferia não tem, onde eu moro não tem. Mas existia uma lei que nós devíamos fazer fossa dentro de uns certos padrões. Atualmente a lei são 3. Uma primeira de captação da primeira descarga, onde há uma decantação, depois uma segunda e uma terceira que é um filtro. E quando o nosso projeto começou, eram 2. E aí o Pedro disse assim: agora são 3, mas como o projeto começou antes, você pode fazer 2. Eu digo: não, se a lei mudou, é porque ela é benéfica à saúde, vamos fazer 3, custa mais caro. Mas é melhor. Eu hoje não... Claro que ainda poluo o solo. O ideal seria outro recurso, mas estou dentro da possibilidade de fazer da minha parte. E muitas pessoas, por ignorância, hoje fazem uso dos antigos poços como fossas, contaminando o lençol freático. Não se dão conta que hoje nós temos os rios, que já estão bastante prejudicados, mas ainda possíveis de tratar. Mas a população cresce.
mais tarde teremos que lançar mão dos recursos do subsolo. E aí como estarão os nossos lençóis freáticos? Então temos que despertar desde já. A semana passada comemorou-se o dia do rio Tietê. E a repórter dizia assim, pouco temos a comemorar. E eu até pensei, temos muito a lamentar. Ela mostrou uma imagem de dezenas de quilômetros para baixo de São Paulo, que a água não aparecia. Era uma camada espessa de espuma, de detergentes, de outros produtos químicos. Como é que alguma vida vai se desenvolver naquele rio? Podia ser uma fonte de riqueza. Por quê? Pela nossa deseducação. Recebemos regiões onde havia mais facilidade de progresso, sem muita dificuldade, mas nós tomamos os devidos cuidados. Se formos à serra, vamos ver que é diferente. Não há poluição na rua. Eu já vi gente sair do centro espírita e jogar papel aqui na frente. Comendo papo, joga para o chão. Parece que o ambiente público não merece respeito. O ambiente público não é nosso, é de todos. E o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Eu tenho que respeitar. E o maior direito que todos temos é a vida. Então procuremos um lixo, se não tiver, guardemos até chegar em casa e coloquemos. Porque vem a chuva e leva os vírus. E nós sabemos as consequências, não vamos nos aprofundar nisso. E mais adiante, diz, não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos, dizia Jesus. Isso ele falava aos apóstolos. Não preparais saco para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Essa foto aqui foi tirada no tempo da exploração lá da Serra Pelada, se não me engano, na década de 80, parece-me que foi. Uma loucura o que se fazia. Alguns conseguiram, grande parte das pessoas perderam até a vida, e muitos, quase a maioria, o seu tempo. Mas Jesus referia aos seus discípulos naquela época, na perspectiva da época. Ele dizia que ao sair para viajar não levasse cajado, recursos financeiros. Um dos objetivos era não despertar a cobiça dos que os recepcionavam, porque era da cultura receber os viajantes e os hospedar. E na época haviam poucos viajantes. Hoje isso é inviável. Com o turismo, com o deslocamento fácil, as pessoas são como um formigueiro, viajam para todo lado. Encontramos brasileiros em qualquer parte do mundo, basta ler as reportagens. Então as pessoas já não recepcionam mais, a não ser alguns confrades, alguns amigos. A maioria não, tem que ter recursos, procurar o seu hotel, algum lugar para ficar. Mas o objetivo na época era descobrir que quem recebesse algum viajante sem recursos seria uma pessoa de bom coração, não um interesseiro. Isso existe hoje? Nessa semana que findou, não, anterior, acho que foi nessa, nós visitamos uns amigos e soubemos de um amigo em comum que saiu daqui para trabalhar em Santa Catarina, em Florianópolis, dizendo que os parentes o chamaram porque lá ele teria progresso, seria auxiliado por eles. Infelizmente a história não foi bem assim. Encontrou dificuldades e estava sem recursos sequer para voltar.
E aí ele encontrou uma mulher que ele não conhecia, e aquelas intuições de pôr para fora o seu pensamento, imagino eu, ele expôs a ela a sua situação, que não tinha dinheiro para voltar para a sua família. Isso lhe custaria uns 700 reais. Pasmem vocês, que a mulher pegou e deu 700 reais para ele, dizendo assim: quando você puder, você me paga. Sem nenhuma garantia que um dia vai receber. Então essa é uma mulher que merece o nosso respeito. Ela vivencia o Evangelho. Ela faz bom uso dos recursos que possui, socorrendo os verdadeiramente necessitados. Esse amigo nosso está em Santana, que está procurando se estabelecer, não vou dizer a sua profissão, porque acredito que ele não queira que divulgue a sua situação. Mas é um trabalhador. Está fazendo o possível, inclusive concursos em regiões próximas. A sua mulher conseguiu colocação aqui, estão se refazendo. Graças à atitude dessa mulher. Porque ele estava desambientado. Os seus parentes que prometeram auxiliá-lo, não sei por que razão, não o fizeram. E deixaram-no à própria sorte, num ambiente que ele não conhece ninguém. Portanto, não tem contatos, tem mais dificuldades. Retornou aqui ao seu ambiente familiar. E esperamos que conquiste aquilo que almeja, que são os recursos para ter uma vida digna. Então, Jesus propunha aos seus discípulos encontrar pessoas assim, que essas os ouviriam. Ele não disse: se não quiserdes ouvir, impõe-lhes à força o Evangelho, como muitos querem fazer hoje em dia. Quando percebem que a gente não é da religião deles, eles nos querem convencer que eles estão mais acertados e que Jesus está com eles e que o resto das religiões não vai se salvar, dizem eles. E acredito mesmo nisso. Só que são tanto quanto extremistas. O que faz o Espiritismo? O Espiritismo não visa fazer proselitismo, que é isso. É impor aos outros a minha crença. Visa sim fazer prosélitos, que são aqueles que comungam das mesmas ideias. Está lá no livro, o livro dos médios. Tem até uma receita de Kardec, tá? Que é o conhecimento da doutrina e o exemplo. O nosso exemplo vai fazer com que os outros vejam que o que eu professo, o que eu sigo é bom, e vão ficar curiosos em saber o que me sustenta, o que me guia. Então eles vão, aos poucos, se não se convencer, pelo menos buscar saber qual a minha orientação, qual a doutrina que me guia, qual a filosofia que eu defendo. É isso que o Espiritismo faz. Ele não violenta a fé de ninguém, não impõe aos outros as nossas crenças, e não dizemos jamais que fora do Espiritismo não há salvação, mas fora da caridade. Salvação de quê? Do egoísmo, do orgulho, não de um fim de mundo que não existe. A Terra vai acabar daqui bilhões de anos, nós já estaremos no outro patamar evolutivo, com certeza. Mas então, de tudo isso, nós esperamos que Deus nos guie nas coisas espirituais. Mas será que é só isso? Vamos ver lá em Obras Póstumas uma pergunta que Kardec fez. Ele não publicou. Nós sabemos que obras póstumas são aquelas publicações feitas depois que o seu autor já morreu, nós dizemos desencarnou. Kardec tinha algumas anotações que foram juntadas e feitas uma obra chamada o livro Obras Póstumas. E Kardec pergunta ao Espírito Verdade: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Porque eu vejo muita gente dizer assim: não devemos pedir coisas materiais. O que disse Jesus? Buscai primeiro o reino dos céus, que o resto vos será dado por acréscimo. E Kardec ficou curioso, porque ele passou por algumas dificuldades. Quem conhece a história dele sabe que ele construiu uma escola com um parente seu, que acabou desperdiçando grande parte do dinheiro, e depois tiveram que dividir o que sobrou. E mais tarde ele investiu num projeto que outra pessoa também acabou desperdiçando toda a sua fortuna, e teve que recomeçar. Ele tinha dificuldades econômicas.
mas quando descobriu essa nova doutrina, trabalhou por divulgá-la, por compilá-la, e graças a ele, pelo seu trabalho, mas especialmente pelos espíritos que trabalharam nela, nós a temos hoje. Ele ficou curioso, mas então não seria ajudar apenas nas questões espirituais e também materiais. Veja o que diz o Espírito de Verdade. Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver. Viver não é só as questões materiais, como está dizendo. É um todo, é um conjunto. Nós somos espírito, perispírito e matéria. Temos que cuidar de tudo. E da matéria, como é que se faz? Com coisas materiais. E aí Kardec faz uma observação. A proteção desse espírito cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Quem eram os antagonistas de Kardec? Aqueles que combatiam a ideia nascente, a nova filosofia, a nova doutrina. Houve até um acontecimento na Espanha que foi queimado um grande número de obras espíritas que tinham sido importadas por ordem de um bispo. E por orientação dos espíritos, Kardec poderia até cobrar em juízo o direito da devolução das obras ou do recurso, mas que aquilo chamaria a atenção do público sobre esta doutrina. Em vez de agir pelos meios legais, ele deixou que a história corrigisse o seu curso. E o resultado foi bem melhor do que eu esperava. O Espiritismo cresce a olhos vistos. E aí ele conclui: se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, porque nós não podemos evitar as tribulações, eles não fazem a parte que nos compete, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, se nós temos dificuldades na vida, embora peçamos o contrário, comecemos a ver as coisas positivas. Não pensar o que nos falta, mas pensar no que temos, que antes não tínhamos. Os amigos conquistados, as pessoas que nos amam, a relativa saúde que nos proporciona meios para cumprir com nossas obrigações, o ar que eu respiro, acima de tudo a vida, a inteligência e as conquistas intelectuais e morais que já adquiri, tudo isso tem que ser levado em conta. Os desafios continuarão, mas forças nós continuaremos obtendo. Como eu disse antes, eu não vi ninguém fazer perguntas. Ninguém tem nenhuma questão a fazer a respeito dessas informações. Em razão do Evangelho no Lar, eu acredito que a maioria aqui já reflexionou a respeito do assunto. Nós estamos aqui como que chovendo no molhado, mas sempre uma perspectiva diferente nos auxilia num novo ângulo de observação. E daí fiquemos então com essas mensagens do Evangelho, as palavras do Kardec e as anotações dos evangelistas, especialmente essas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e procuremos dedicar um tempo, se não diário, pelo menos semanal, para o Evangelho do Lar, e dentro do possível, diariamente, para uma reflexão, para uma oração. Mas oração que não fique apenas de lábios, mas de ação. Porque a melhor oração é o trabalho bem feito, realizado com amor. O mundo se transforma para melhor com um trabalho bem realizado.
mesmo que seja a troco de remuneração. Façamos o nosso melhor. A sociedade agradecerá. E quando voltarmos à Terra, estará melhor. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier: o que fazer com esta poluição, com essa sujeira que geramos? Ele simplesmente disse: aquele que sujou vai ter que limpar. Será? Tem gente que joga a sujeira a vida inteira, polui o ar. Tem indústrias que enterram lixo químico que deveria ser levado para centro de reciclagem, burlando a lei porque é mais barato. Eu soube de notícias assim. Eles não estão limpando. Hoje não. Mas vão retornar como espíritos, com ideias diferentes, porque vão reflexionar quando desencarnar, vão aprender também, e podem nascer num ambiente que sofrerão as consequências dos seus atos e vão ter que trabalhar por limpar. Já está mais do que na hora de nós começarmos a melhorar o ambiente material e psíquico, porque há uma imundície muito maior vibracional do que essa visível material. Se vemos o Tietê poluído, o mar contaminado, os agrotóxicos em excesso, a atmosfera com muitos poluentes, não imaginamos como está o ambiente psíquico que nós giramos, que nós alimentamos, no qual vivenciamos. Então limpemos o ambiente psíquico, mudando os nossos padrões vibratórios, mentalizando coisas positivas, vendo o lado positivo da vida. A vida está bem melhor. Existem os tumultos inerentes a um projeto de transformação que está em curso, como uma reforma de uma casa, onde tudo se apresenta bagunçado enquanto está na reforma. Mas feita a reforma, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Logo a Terra vai estar assim. Mas depende de nós. Cada um de nós fazer o seu papel. E isso nos é possível, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, se ninguém tem perguntas, muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao Deus, então, pela sua palestra e rogamos ao Pai Criador que continue dando a Ele entusiasmo para que Ele continue estudando e dividindo conosco os seus conhecimentos. E aproveitando as palavras dele, nesse momento de encerramento, então, dessa parte de nossos trabalhos, da nossa casa, peço aos irmãos que relaxem seu corpo físico agora. Respirem profundamente. Cantamos. Agradecemos ao Pai Criador a oportunidade de estarmos aqui encarnados, pela nossa saúde física, pela família que nós temos, que nós geramos, que nós fizemos parte, pelo trabalho que nos dá o sustento das nossas necessidades materiais, por tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida. Relaxamos o nosso corpo, abrimos a nossa mente para recebermos essa luz que está sobre nós. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, envolve nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, a voz do Mestre fala ao vosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.
dando a nós agora o paz espiritual, o auxílio que nós somos merecedores. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, envolve nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, a voz do Mestre fala ao vosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja sempre presente.